Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, vamos ler do versículo 19 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o dia para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Queremos nessa noite ouvi-la, mas sobretudo entendê-la, praticá-la. Pai, abre o nosso entendimento, que isso venha pelo Espírito Santo agindo no nosso coração, Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que Ele ministre a cada um de nós, que nós possamos dar ouvidos, estar atentos, meu Deus. Joga por terra, Pai, toda a distração, todo o cansaço, e que possamos, meu Deus, receber a Tua palavra, a Tua porção nessa noite. E para isso, coloco minha vida nas Tuas mãos, pedindo graça, unção, poder do Espírito Santo, para que eu seja o Seu instrumento nessa noite, ó Pai, e todos possamos ser abençoados. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Amados, eu falei na semana passada, um tema que girava em trazer à memória tudo aquilo que Deus havia feito, que não negligenciássemos, esquecêssemos todas as coisas que Deus havia feito ou tem feito por nós. E hoje a mensagem é mais ou menos no mesmo tema, gira também em torno de lembranças ou talvez um melhor entendimento para que a gente não corrompa o relacionamento que a gente tem com Deus. E esse é um dos maiores erros do ser humano, corromper relacionamentos. Talvez seja uma das maiores expertises do ser humano. Se você prestar atenção, na vida das pessoas, de muitos que estão inclusive ao nosso redor, muitos corrompem os relacionamentos com seu pai, sua mãe, na família, corrompem o relacionamento que deveria ser sadio com o cônjuge, o esposo, a esposa. Nós corrompemos os relacionamentos por causa de classe social, de cor, de gênero, um monte de coisas. Fazemos então toda a série de facções. Tudo isso é a corrupção, é corromper, é estragar, corroer. Um relacionamento devia ser sadio entre todos, até mesmo entre aqueles que não fazem parte da fé. Não é porque eles não professam a mesma fé que você não vai ter um bom relacionamento, um relacionamento sadio, normal, natural, Não é em todo lugar que você vai encontrar cristãos, mas nós, o ser humano, via de regra, é craque em corromper o relacionamento. E o povo de Israel fez isso. Aliás, Adão já havia feito isso, Adão e Eva corromperam, estragaram, ruíram o seu relacionamento, um relacionamento tão puro, tão íntimo com Deus, ruíram e corromperam o seu relacionamento porque desobedeceram uma ordem expressa. E você que conhece a história do povo de Deus, povo de Israel, como ele corrompeu o seu relacionamento com Deus também. Deus estabeleceu com o seu povo uma aliança. Moisés, foi esse mediador, e ao longo de toda a trajetória, o êxodo, todos os
os momentos do povo de Deus até a entrada da Terra Prometida e depois dela também, vários momentos o povo de Israel corrompeu o seu relacionamento com Deus. Então não é diferente, não é? O que eles fizeram, o que nós fazemos. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, para Jesus entre o povo de Deus, entre o povo de Israel, naquele contexto, havia também uma corrupção dos relacionamentos. Por quê? Porque os irmãos sabem que os fariseus, os publicanos, os religiosos, também gostavam de colocar à parte ou de não se relacionar com esse tipo de gente, os pecadores, né, os publicanos, as meretrizes, toda uma classe que eles julgavam como sendo não merecedora da graça de Deus ou do favor de Deus. E aí Jesus, quando está entre eles, ele escandaliza, porque ele justamente procurou estar próximo, junto dessas pessoas. Aqueles que julgavam, né, os judeus, os religiosos, que não eram merecedores de relacionamento, Jesus busca, vai atrás deles, para se relacionar com eles, se preocupa com o seu bem-estar. Abre lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, Lucas capítulo 15, veja o que dizem os versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Justamente esses que eram, né, segregados, marginalizados, esses se aproximavam de Jesus para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus escandalizou essa classe de religiosos, porque recebia os pecadores, comia com eles. Jesus queria se relacionar com essas pessoas, porque Jesus queria que elas se relacionassem com a graça de Deus. Jesus, por várias vezes, né, inclusive dizendo aos fariseus e aos publicanos, ele dizia que ele não veio para os sãos, mas para os enfermos. No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 19, verso 10, ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O perdido era exatamente aquele que os fariseus, os escribas, não queriam se aproximar. Murmuravam quando viam alguém junto deles, tendo relacionamento, conversando, comendo, então era mais escandaloso ainda. Então Jesus escandalizou por isso. Jesus veio para apresentar a esse povo um relacionamento com a graça de Deus. Dizer a eles que eles também eram alvos da graça de Deus. E aí quando a gente ouve falar da graça de Deus, também é algo que, para nós, não é? Na nossa cabeça, você já ouviu a gente mencionar várias vezes, o que é graça? Graça é um favor não merecido, não é? Já falamos aqui várias vezes, então você sabe o significado, não é? O que quer dizer a palavra. Isso é tranquilo, pastor. Pois é, na teoria é tranquilo. Mas o ser humano também é muito hábil para corromper a graça de Deus. E isso, irmãos, não acontece lá no mundo secular, né? No meio do povo que não é do povo de Deus, do povo da igreja, né? Mas no meio da igreja, o povo também corrompeu e permanece corrompendo a graça de Deus, o relacionamento de cada um de nós com a graça de Deus. Como eu disse, a gente sabe o significado dela. Se você
tiver que dar um parecer ou pensar sobre ela, você vai achar que ela é muito simples, não é? E realmente é, a graça de Deus é muito simples. Porém, a gente acaba corrompendo esse conceito, né, esse princípio de Deus, a graça, a sua graça, que é tão falada na Bíblia. Nós lemos aqui na carta de Paulo aos Romanos, algo que Paulo falou exaustivamente, algo que Martinho Lutero, quando viu e teve acesso à carta aos Romanos e às outras cartas, ficou maravilhado, porque a graça na teoria é uma coisa, mas a graça na prática é outra. E a igreja também tem sido culpada nesse tocante, porque encaixota a graça de Deus, coloca ela como se fosse, né, uma instrução normativa, como se fosse uma diretriz estreita, e aí a gente começa a colocar fronteiras, e a gente mesmo estabelece, né, uma fronteira para a graça de Deus. A gente conhece o versículo que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nossa, que legal! Mas mesmo assim a gente continua corrompendo o relacionamento com a graça de Deus. Você vai entender ao longo, né, da mensagem, porque enquanto a gente não entende direito a graça, a gente continua no risco de deturpá-la, moldando ela ao nosso bel prazer e nos tornando reféns desses atos. Quais? Deturpar, corromper, moldá-la ao nosso bel prazer ou ao bel prazer de uma instituição, de uma denominação. E aí, queridos, a gente vai continuar, né, falhando, a gente vai continuar tendo uma vida com Deus sem entender a sua graça. A graça, olhando aqui, né, no nosso desenrolar, na nossa conversa, ela é simples, mas muito profunda. E eu separei aqui 3 pontos para que a gente entenda nesse momento e que talvez hoje você não abra a sua visão, talvez você não mude a sua visão, mas eu creio que com o tempo o Espírito Santo vai nos convencer e nos mostrar a respeito disso. Como eu disse, o que Jesus escandalizou naquele momento é para nós hoje também, porque o primeiro ponto é que a graça de Deus, ela não é excludente. Muito pelo contrário, ela é includente. Pastor, o que significa isso? A graça de Deus não exclui ninguém. E nós, nesse relacionamento, nesse molde que nós fazemos a respeito dela, nós excluímos, temos o costume de excluir alguém da graça ou do seu relacionamento com a graça. Ué, pastor, mas como? Primeiro, um exemplo, quando nós fazemos julgamento sobre alguém e o seu relacionamento com a graça, às vezes me perguntam, né, a respeito de alguém, ou até mesmo, né, no nosso meio, ou no meio evangélico, né, algum expoente, né, me perguntam sobre ele, né, dizendo, ou me perguntando um posicionamento, e eu digo, eu não ouso fazer um julgamento. Eu não ouso fazer um julgamento sequer de algum irmão a respeito do seu relacionamento com a graça de Deus. Porque nós estamos encaixotando a graça em padrões que as denominações nos forçam a ter. Nós não conseguimos, né? O ser humano gosta de um parâmetro, gosta, né, de valores, e a gente quer medir, a gente quer comparar, a gente quer aferir. Mas, queridos, acredite, não tem como você aferir, não tem como você julgar alguém e o seu relacionamento ou o alcance da graça de Deus sobre aquela pessoa. Então não faça julgamento de ninguém, nem na igreja, nem em qualquer outro lugar. Deixe isso para Deus. Somente Deus é que pode fazer esse julgamento.
Porque quando nós fazemos isso, podemos estar errando. Podemos estar na posição dos fariseus. Da mesma maneira, quando eles viam os pecadores se aproximarem de Jesus e diziam: esse recebe pecadores e come com eles. Às vezes a gente olha, né, para uma pessoa e diz assim: aquele irmão ali, ele age estranho. Aquele irmão parece que é meio frio. Eu acho que aquele irmão não está debaixo da graça de Deus. Querido, não faça isso. Não cometa esse erro. Porque se você fizer, você pode estar assumindo o lugar do fariseu. Enquanto Jesus queria mostrar àqueles pecadores e publicanos que eles eram alvos da graça de Deus, nós estamos hoje parametrizando aqueles que estão debaixo da graça de Deus. Estamos agora rotulando, medindo, avaliando, não é? Quem está debaixo da graça de Deus ou não. Então erramos quando fazemos julgamento de alguém. Porque, em primeiro lugar, a graça não exclui ninguém. Muito pelo contrário, a graça inclui. Então, não julgue ninguém, porque nós continuamos a ser influenciados pelo evangelho meritoso. Nós continuamos, né, a crer ou pensar pelo que uma pessoa é ou pelo que uma pessoa aparenta ser. Dizemos: aquela pessoa é próspera, nossa, aquele deve ser cheio da graça de Deus. Aquela pessoa tem uma saúde boa, aquela pessoa deve ser cheia da graça de Deus. Olha como o favor de Deus é sobre ele. Olha a família daquela pessoa, nossa, ele é cheio da graça de Deus. De onde você tirou isso? De onde nós tiramos essa ideia de que quem é enfermo não é alvo da graça de Deus? Ou quem passa por muito problema, muita tribulação, não é alvo da graça de Deus? Ou quem agora é bem de saúde ou bem, né, financeiramente, é alvo da graça de Deus? Porque nós estamos sendo influenciados pelo evangelho do mérito. E por isso mesmo nós nos acreditamos merecedores da graça de Deus. Porque querendo ou não, irmãos, por isso que eu disse, né? Nós dizemos e afirmamos: a graça é um favor não merecido. Pois é, mas nós queremos merecer a graça de Deus. Quando nós nos sentimos obrigados a cumprir certos rituais, certas ordenanças, quando nós nos sentimos obrigados a ter ou sermos referências, termos um padrão, nos sentimos obrigados a agradar fulano, beltrano, né? Nos sentimos obrigados a ser o padrão ou ser, né, uma referência a alguém. E também nisso erramos porque passamos a olhar só o cargo ou o ministério ou a posição. Seria como nós passarmos a olhar apenas para um diácono e olhar apenas o que ele é. Nossa, aquele diácono, ele está sempre no seu posto. Nossa, toda vez que eu venho aqui, eu vejo aquele diácono varrer. Nossa, aquele diácono é merecedor da graça de Deus. Quem te disse isso? Desde quando apenas o varrer é sinal de alguém que é alvo da graça de Deus? Porque nós estamos sempre rotulando. E aí quando rotulamos, nos esquecemos de que aquele homem ou aquela mulher é uma pessoa, tem sentimentos. Então olhamos mais para o cargo, para a sua posição e para aquilo que ele se comporta, ou diz, ou representa, ou é, do que para a pessoa. Nós esquecemos que um diácono é uma pessoa. Em vez de olharmos e questionarmos se ele está desempenhando bem seu papel, deveríamos pensar nesse ou em outro qualquer, num pastor, que ele é uma pessoa. Ora, pessoas também têm doenças, pessoas têm necessidades, pessoas ficam tristes, pessoas têm problemas. Então, em vez de rotularmos alguém,
ou querermos dizer que aquela pessoa, pelo que ela aparenta, pelo que ela comporta, por sua frequência, ou por todos os outros parâmetros que gostamos de colocar, que ela é alguém cheio da graça de Deus. Ao passo que Jesus esteve justamente perdendo mais tempo com os enfermos, aqueles que todos afirmavam que esse certamente não é alvo da graça de Deus, porque é um pecador miserável, porque ele está aí largado, não é? Porque ele está aí, não é? Com doenças, é cego e tudo mais. Esses também eram rotulados pelos fariseus e publicanos. Então nós costumamos e continuamos na nossa luta e continuamos a ser influenciados pelo evangelho do mérito. E se seguirmos nesse caminho, se seguirmos nessa seara, nós continuaremos na nossa luta para superar as nossas fraquezas. Ou, se não conseguirmos, nós não teremos aceitação, não seremos aceitos pela igreja. O irmão A, o irmão B, ou o pastor ou alguém não vai me ver, ou não vai me considerar, ou Deus não vai me considerar. É como se, não, eu tenho que vir à consagração, porque se eu não vier à consagração, eu não venho, eu não estou debaixo da graça de Deus. Não, eu tenho que vir ao culto, eu tenho que dizimar, porque se eu não dizimar, eu não sou alvo da graça de Deus. Ao passo que Jesus, quando olha para a mulher, a viúva pobre, ela deposita as suas 2 últimas míseras moedinhas, e Jesus diz que ela deu mais do que todos os outros. Jesus viu aquela mulher de maneira diferente. Ao passo que os outros davam grandes somas de dinheiro. Quem está de fora olha para uma viúva pobre e miserável e julga, essa daí não é alvo da graça de Deus. O que é abundante na graça é aquele que bota uma soma enorme de dinheiro. Então nós estamos correndo o risco de continuar a querermos ser aceitos e superarmos nossas fraquezas, ao passo que Jesus não exigiu isso de ninguém. Jesus não exigiu de nenhum dos publicanos, das meretrizes, que eles superassem os seus defeitos, os seus problemas, para serem aceitos por Deus. Tem um autor americano chamado Brennan Manning, que ele publicou um livro, se chama O Evangelho, Maltrapilho, e ele afirma no livro o seguinte: a mente deformou o Evangelho da graça em cativeiro religioso. Então a igreja colocou o Evangelho da graça numa prisão. Nós então estamos encaixotando, enjaulando o Evangelho da graça e distorcendo a imagem de Deus a forma de um guarda-livros eterno e cabeça dura. Para os mais novos, o guarda-livros é a figura do contador hoje. É aquele que ficava com os livros de contabilidade anotando. Então, a igreja meio que criou ou distorceu a imagem de Deus como sendo um velho carrancudo que fica lá com um livro e anotando assim: aquele irmão não veio ao culto hoje. Aquele irmão ali cochilou durante o culto. Aquele ali cometeu um deslize. Vou diminuir a minha graça amanhã. Como se nós estivéssemos fazendo a imagem de Deus a esse homem, de cabeça dura. E mais, ele diz, a elite é honrada e os comuns ignorados. Como vemos isso nas igrejas, a elite religiosa é aplaudida, admirada, e ela quer ser o padrão, ela quer mostrar um padrão, e a membresia quer ver esse padrão, fica admirando, fica olhando, fica ali observando, se espelhando. O amor é reprimido, a liberdade acorrentada e o cinto de segurança da justiça própria devidamente apertado. A igreja institucional tornou-se alguém que inflige feridas nos que curam, em vez de ser alguém que cura os feridos. A igreja evangélica de nossos dias aceita a graça na teoria,
mas nega na prática. Como eu disse, faço a pergunta, o que é a graça de Deus? Favor não merecido. Na teoria é ótimo, queridos. Mas na prática, como está o seu relacionamento com a graça de Deus? Você se sente enjaulado? Você se sente, não merecedor da graça de Deus? Porque eu errei, porque eu tenho as minhas fraquezas, porque eu não sou aceito de Deus. Várias pessoas eu já ouvi falar e me dizerem assim, olha, esse negócio de evangélico não é para mim. Ou não é para todos, não é para qualquer um. Esse negócio de ser evangélico é muito difícil, porque eles estão exatamente enquadrados nessa imagem distorcida do que é a graça de Deus. Distorcida por quem? Pela igreja, pela instituição igreja, que faz e força esses parâmetros a todos nós. E aí nós, e muitos de nós, acabam esgotados porque não conseguem cumprir esses padrões, não conseguem, nos seus momentos de fraqueza, se acham não merecedores da graça de Deus. Ao passo que Jesus, irmãos, mais uma vez, Jesus está ali perto dos bêbados, perto das meretrizes, perto dos publicanos, e Jesus quer ter relacionamento com eles. Jesus quer dizer para eles, a graça de Deus quer te alcançar. Você é merecedor da graça de Deus. Deus quer cobrir você de graça. Deus quer te alcançar. Você não é um excluído. Muito pelo contrário, Deus quer te incluir na sua família, no seu povo. A graça de Deus é abundante para cobrir todo e qualquer pecado, todo e qualquer deslize. Então, queridos, esse pensamento era o mesmo que excluía os pecadores nos tempos de Jesus. Vai lá no Evangelho de João, no capítulo 9. João capítulo 9, versículo 28. João 9, 28 e depois o verso 34, uma passagem que os irmãos conhecem a respeito do cego de nascença. João 9, 28 diz, então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Veja o pensamento dos fariseus. Ora, discípulo desse aí que nós não consideramos como filho de Deus, discípulo dele é você, mas nós somos discípulos de Moisés, nós estamos no outro patamar, nós temos uma visibilidade, nós temos um padrão ao qual você não se encaixa, você está fora dele. No verso 34 diz assim, mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. E o que Jesus faz logo em seguida, no verso 35, você vai ver que, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Queridos, nós, então, como muitos desses fariseus e publicanos, adoramos expulsar e considerar as pessoas como não merecedoras da graça de Deus. Mas Jesus, mais uma vez, é aquele que se aproxima desse excluído e pergunta gentilmente, crês tu no Filho do Homem? Eu estou aqui disponível para que você me conheça, me veja, para que você seja liberto desse jugo que colocaram sobre você. Então Jesus veio para os excluídos também, para aqueles marginalizados também, veio para os escribas e fariseus, sim, também, mas para os excluídos, para aqueles que se consideravam enfermos, os cansados, os sobrecarregados. Então, a graça de Deus, ela não exclui ninguém. Nós que somos experts em corromper relacionamentos, nós é que excluímos da graça
as pessoas. Nós é que rotulamos as pessoas. Nós é que julgamos que A ou B não está debaixo da graça de Deus. Ao passo que nós, às vezes até fazemos as nossas orações meio como o rei Ezequias, Senhor, lembra-te de mim. Lembra que eu tenho te servido com integridade. A gente às vezes não faz assim, aquela oração no desespero. Senhor, me ajuda, o Senhor sabe que eu tenho te servido, o Senhor sabe que eu tenho... É errado. Não, Deus não vai te condenar por isso, mas pode estar aí aquele sentimento de, Senhor, eu sou merecedor da sua graça, porque eu tenho te servido, porque eu tenho ido aos cultos todos os dias, porque eu tenho dizimado. Senhor, lembra-te de mim. Queridos, a graça de Deus é muito maior do que isso. Não é apenas um merecedor por cumprir ou ser um padrão rotulado por homens, mas por alguém que Deus quer incluir. Jesus, então, veio para os excluídos também. Outra coisa que nós precisamos aprender a respeito da graça é que os meus erros não anulam a graça, mas os meus acertos também não a fazem crescer. Isso é algo que também é um paradigma para a igreja, porque muitos na igreja acreditam que quando erram, a graça de Deus diminui sobre eles. Muitos acreditam até que quando erram, quando cometem um deslize, perdem a salvação. E nós aqui sempre ensinamos isso, que uma vez salvo, salvo para sempre. O salvo não perde, o crente verdadeiro não perde a sua salvação por ter cometido um deslize, por ter errado. Mas muitos vivem assim, vivem debaixo do medo, como o próprio Senhor Jesus diz, porque nós, se o medo estiver presente, o amor não é aperfeiçoado. Então muitos estão também debaixo do medo de não serem salvos. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Agora eu estou bem, eu tenho me empenhado. Acho que se Jesus voltar agora, eu vou. Aí depois, poxa, eu estou meio fraco, não fui na igreja aí umas 2 vezes esse mês. Eu acho que a minha salvação não está naquele ponto, não está naquele nível legal. Como se nós estivéssemos então contribuindo para a graça. Como se o meu comportamento, o meu acerto, fizesse a graça crescer. E ao passo que outros acreditam que quando erram, anulam a graça. A graça diminui como se fosse, não sei, algum balanço na vida de alguém, como se fosse uma compensação. As palavras do apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios, irmãos, precisam ser melhor compreendidas, porque nós muitas vezes estamos nos esquecendo do que de fato é a graça de Deus. Efésios 2, do 4 ao 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Veja aí, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, mais uma vez, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, 3ª vez aqui, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo afirma que foi a graça de Deus em Cristo Jesus que me livrou, que me salvou. Por ela eu fui salvo, pela fé nele, não pelas obras, porque elas em nada acrescentam. Então não é porque eu acertei essa semana, não é porque eu estou bem na fita lá na igreja com os irmãos, que a minha graça deu um toquezinho para cima.
Também não é porque numa semana você cometeu um deslize, errou, não é? Teve, não é, algum impedimento, não pôde vir à igreja, que a sua graça vai diminuir ou ser anulada. Então, queridos, nós precisamos entender o nosso relacionamento com a graça, que ela nada tem a ver, a graça de Deus sobre mim, sobre você, nada tem a ver sobre os seus erros. Porque você acha que nós também não erramos? Você acha que nós também não estamos submetidos aos erros que o próprio apóstolo Paulo menciona? Será que nós também não cometemos deslizes? Será que nós, não é? Nós, até eu digo, no meu caso, às vezes eu sei que tenho que ser corajoso, mas tenho medo. Às vezes eu sei que eu tenho que ser, não é, vigoroso, mas tenho cansaço. Eu sei que tenho que abençoar, mas às vezes eu tenho vontade de metralhar. E aí, quando eu penso, né, em metralhar alguém, será que minha graça diminui? Será que, Manuel, olha, vou dar um corte aqui na sua graça, hein? Olha, irmão, você cometeu um deslize aí, vou cortar um bocado. Será que é assim, irmãos? Será que a graça de Deus é assim? Será que nós estamos nesse mesmo sentimento? Como eu disse, Paulo, quando fala acerca da carne, ele mesmo explica o que é ser livre desse fardo, desse peso. Volta lá na carta aos Romanos, no capítulo 7, do versículo 24, capítulo 7, 24, até o capítulo 8, verso 2. Paulo, depois de arrazoar a respeito da carne, né, do pecado, ele menciona uma morte, porque ele faz uma relação da lei e do conhecimento do pecado que trouxe a morte para ele, se tornou para ele uma morte. E ao longo do capítulo 8 ele faz algumas menções sobre essa morte. E lá no versículo 24 ele pergunta assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque ele diz exatamente isso: eu sei que em mim não habita o bem, pois eu quero efetuar o bem, mas não efetuo. Como eu disse, às vezes nós sabemos do que temos que fazer, mas às vezes erramos, às vezes somos falhos. Como eu disse, eu sei que eu tenho que fazer, mas às vezes dá errado. E aí, Paulo faz a pergunta: desventurado homem que sou, estou condenado então? É como se Paulo estivesse perguntando assim: Deus vai me diminuir dessa graça? E num ponto, Jesus diz a ele: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça apenas. Não tenta, não é, buscar mais nada, não tenta nenhuma outra coisa, apenas a minha graça te basta. Então ele faz a pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele responde: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então Paulo mesmo diz do relacionamento dele, do homem, com a carne, com o pecado, com os erros. Mas isso anula a graça de Deus? De forma nenhuma. Então, nós precisamos entender que os nossos erros não anulam e os nossos acertos não aumentam, mas o que nós mais vemos são as pessoas falhas condenando outras, anulando assim a graça de Jesus. Volta lá na carta de João, no Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 10 ao 11, João 8, do 10 ao 11, diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno.
vai e não peques mais. Mas antes você sabe que essa mulher foi levada, ela, mulher flagrada em adultério, levada, e aí, os judeus, já trazendo a lei, trazendo o que tem que ser feito, questionam Jesus. E você sabe o que Jesus diz a eles, e eles largam as pedras e vão-se embora. E aí, Jesus se ergue e pergunta: onde estão os teus acusadores? Se a gente continuar, do outro jeito, nós seremos aqueles que estão prontos a atirar as pedras. Seremos aqueles que serão questionados por Jesus, porque nós temos a trave no nosso olho, mas queremos tirar a farpa no olho do irmão. Queremos, olhar as falhas dos outros, mas quando é a respeito das nossas, nós aliviamos o julgamento, pegamos mais leve, somos muito pesados e severos no julgamento dos outros. Mas quando somos nós os que estão passando pelos problemas, nós fazemos um julgamento mais relativizado. Então, queridos, nós o que mais vemos são pessoas falhas condenando outras. E isso na igreja está cheio. O problema é que isso tem um poder destrutivo de esgotamento e afastamento daqueles a quem Jesus veio. A esses, exatamente os esgotados, os mais fragilizados, esses é que estão recebendo uma carga, uma sobrecarga de julgamento sobre si, e eles acabam então se afastando. E aí, irmãos, uma pergunta que me veio à cabeça, se essa mulher que foi flagrada em adultério, e Jesus ali pergunta a ela: onde estão os teus acusadores? E ele diz: nem tampouco eu te condeno. Imagina, isso não está na Bíblia, imagina se essa mulher comete novamente o deslize e levam ela de novo para Jesus. O que você acha que Jesus faria? Jesus diria assim: não, agora pode tacar pedra mesmo, mata, esfola. Agora não tem jeito não, já tinha avisado a ela. Agora não, agora a minha graça acabou. Agora não tem mais favor contigo não. Pode jogar pelo penhasco. Você acha que Jesus faria isso? O que dizer, de Pedro, que negou Jesus? Pedro negou Jesus? Negou. E Jesus, quando aparece a ele, pergunta a ele por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Mas esse mesmo Pedro, lá na carta aos Gálatas, Paulo relata que esse Pedro estava já se conformando aos cristãos judaizantes. Ele estava já assumindo a forma deles. Por quê? Os cristãos judaizantes acreditavam que a graça é muito fácil. Tem que ter um esforço. Tem que ter algo a mais. Tem que cumprir a lei. Não, se não observar a lei, aí é muito fácil. E Pedro se volta para esses caras. Enquanto eles não estão ali, Pedro come com os gentios. Vocês não têm que cumprir a lei, nós já chegamos a esse... Está tudo bem, tudo tranquilo. Mas quando os cristãos judaizantes chegam, Pedro se ajunta a eles. E ele leva um confronto de Paulo que eu ficaria até sem graça. O que dizer então de Pedro? Jesus poderia dizer assim: olha Pedro, já é a 3ª vez que tu pisa na bola comigo, hein cara? Ou 2ª, Dessa vez, Pedro, não tem perdão não. Dessa vez vou passar o cerol. Será que Jesus diria isso? Então, quando a gente olha para a graça de Deus, não são os erros de Pedro, de Paulo. Paulo também errou. Paulo também não queria mais João Marcos, discutiu com Barnabé ou com Silas e se afastou dele. O que dizer então de Paulo nesses erros? Anulou a graça sobre ele? Anulou a graça sobre Pedro? Diminuiu sobre algum desses homens? Então, queridos, os nossos erros
não afetam em nada a graça de Deus, o julgamento de Deus sobre você a respeito da sua graça. Se ele não faz isso, não faça isso com seu irmão. Não faça isso, não é? Jesus, diz a Bíblia, não veio para esmagar a cana quebrada, nem a torcida que fumega, mas nós somos craques nisso. Nós gostamos de pisar naquele que está debilitado, fraco, já se esgotando. Nós gostamos de pisar sobre eles, julgando que a graça de Deus não está sobre as suas vidas. Então, o nosso relacionamento com a graça de Deus, irmãos, precisa ser consertado, precisa ser reajustado. E isso nos leva a outro ponto, não é? Porque a graça, ela se esquece dos meus erros, mas eu não posso me esquecer do que ela fez por mim. Por isso essa mensagem lembra que eu falei semana passada, eu não posso me esquecer do que Deus fez por mim. A graça de Deus, ela se esquece dos meus erros. E se eu errar hoje, a graça de Deus vai cobrir também meus erros. Porque eu não vivo na prática do pecado, mas eu sei que eu sou um homem falho, eu sei que eu erro, e eu sei que por vezes eu estou mais fraco, mas a graça de Deus não diminui sobre mim. Então ela não se esquece, ela se esquece dos meus erros, ela não fica relembrando, mas eu não posso me esquecer do que ela fez por mim. Esse é outro ponto do nosso relacionamento, da graça de Deus, e nós somos também craques em esquecer daquilo que fizemos com os outros, mas lembramos daquilo que fizeram conosco. Aquilo que fizeram comigo eu não esqueço, mas o que eu faço com os outros eu esqueço. Então, um princípio de Deus é de que eu não posso me esquecer de onde eu vim, de quem eu sou, de onde eu estive, de onde Ele me tirou. E Deus fez isso com o seu povo, né? Por várias vezes na Bíblia nós vemos Deus exigindo do seu povo que ele lembrasse de onde eles haviam sido tirados. Vai lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, 1 Crônicas 16, no versículo 11 ao 18, diz assim: buscai o Senhor e o seu poder perpetuamente, a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios, vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembram-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Então Deus, é um princípio dele, que nós devemos nos lembrar do que a graça fez por nós. A ceia, nós podemos dizer que também é um memorial instituído por Jesus, mas uma maneira, um meio de eu me lembrar da aliança que ele fez comigo, do seu sangue que foi derramado na cruz, para que eu não me esqueça dos benefícios, que ele me livrou dos pecados, da dívida. Então é um princípio de Deus, lembrar a todos nós de onde a graça me tirou, do que a graça fez comigo. E eu devo me lembrar também do momento em que comecei a me apartar dele. A carta ao Apocalipse também há um momento em que é dito lá no capítulo 2, no verso 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Então Deus tem um princípio de que eu devo me lembrar do que a graça fez por mim, devo me lembrar de onde comecei a me apartar, de onde comecei a corromper o meu relacionamento. E esse relacionamento deturpado pelo mérito e pelas obras nos fazem esquecer de que fomos alcançados pela graça. Nós esquecemos disso, porque temos na cabeça, né, o mérito, vivemos com isso,
Quem de nós não cresceu, a mãe dizendo, se você não estudar, não vai ser ninguém na vida. Se você não correr atrás, você não conquista nada. Se você não estudar, menino, você não vai ser nada na vida. Não é assim que nós ouvimos toda a nossa vida? Por isso temos tanta dificuldade de, na prática, entender a graça de Deus. Porque acabo sendo contaminado pelo conceito humano de que eu preciso ter mérito. E aí eu me esqueço da graça de Deus, de como fui alcançado por ela. Algo que a Bíblia nos ensina de maneira recorrente, e eu fico maravilhado às vezes por pequenos detalhes na Bíblia. A Bíblia, disse isso aos jovens no domingo, a Bíblia não esconde nada. Seria muito mais fácil, ao fazer um relato de alguma coisa na Bíblia, de que certas coisas fossem omitidas. Assim os assírios faziam, eles exaltavam as suas vitórias e omitiam as suas derrotas. Mas a Bíblia não esconde os erros de ninguém. A Bíblia não mascara. E quando nós olhamos para personagens bíblicos, é como se fosse uma lembrança sutil, para mim e para você. Não se esqueça de onde a graça te tirou. Veja só um exemplo, uns versículos rápidos aqui para a gente encerrar. Carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, no versículo 31. Hebreus 11, 31. Diz assim, pela fé Raabe, quem? A meretriz não foi destruída com os desobedientes. Irmãos, hoje daria um problemão isso, porque isso não é nada politicamente correto. Por que que a Bíblia diz a respeito de Raabe que ela era meretriz? Que maldade com Raabe? Porque simplesmente não está no verso 31, pela fé, Raabe não foi destruída. Mas aqui está dito, Raabe, a meretriz. Não foi escondido de ninguém. É como se fosse uma lembrança sutil para você e para mim. Quando você se lembrar do que você era, diga para você mesmo, eu era um sem vergonha, eu era um pilantra, eu era um alcoólatra, eu era um drogado, eu era um criminoso. É como se fosse uma lembrança sutil para mim e para você, para que a gente não fique com o nariz em pé, se esquecendo de onde viemos, de onde a graça me tirou, para que eu fique apontando e julgando aqueles que agora estão sendo alvos da graça de Deus. Veja outros dois exemplos sutis. Mateus, agora no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 1, veja também um detalhe sutil na Bíblia. Lá na genealogia de Jesus, Mateus 1, verso 6, diz verso 6, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Precisava dizer isso? Precisava dizer que Salomão nasceu da mulher que Davi adulterou, de Batseba? Em toda a genealogia você não vê nada disso. Mas quando fala de Salomão, é como se fosse algo sutil para você e para mim. Salomão, esse foi aquele do erro. Veja como a Bíblia não omite nada, não esconde o erro de ninguém, isso podia ter sido tirado. Não fala do erro de Davi, não diminua Davi, mas é para lembrar de onde as coisas vieram. É para lembrar de cada um de nós, de onde nós saímos. E o que mais me chama a atenção é o próprio Mateus, quando escreve o seu relato, quando escreve o Evangelho, lá no capítulo 10, do verso 1 ao 4, ele mesmo, quando se denomina, isso é algo de lição para mim e para você, quando ele diz os nomes dos 12 apóstolos, diz assim, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aí ele começa a dizer o nome. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e
Mateus, o publicano. É como se Mateus estivesse dizendo assim: eu não era merecedor para estar aqui. Eu não merecia estar entre os 12, porque eu era um publicano. É como se Mateus estivesse ensinando para mim e para você: não se esqueça de onde a graça te tirou. Porque muitos de nós, na nossa caminhada, nos esquecemos de onde fomos tirados e começamos a ficar soberbos e começamos a julgar os outros. E aí ele diz o nome dos outros e continua da mesma maneira. Mas o único que se refere como pecador foi ele mesmo. O próprio apóstolo Paulo se denomina como o maior de todos os pecadores. É como se fosse uma lição de Deus. Não se esqueça. Coincidência ou não, só o Evangelho de Mateus relata a parábola dos 2 filhos, para a gente encerrar, lá no capítulo 21, do versículo 28 ao 32. Mateus 21, do verso 28 ao 32. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se o primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Queridos, isso é tremendo, porque justamente aqueles que os publicanos e fariseus, os fariseus e escribas não julgavam merecedores da graça de Deus, esses Jesus diz que serão os que precediam aqueles religiosos no reino de Deus. No 32 ele diz: porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, coincidência ou não, queridos, só o Evangelho de Mateus, o que ao se intitular, se diz o pecador, o publicano, só ele menciona essa passagem, em que exatamente esses publicanos, as meretrizes, aqueles mais pecadores, mas que Jesus escandalizava estando no meio deles, dizendo a eles: a graça de Deus também veio te alcançar. A graça de Deus também está disponível a você. Então, queridos, nós precisamos rearrumar o nosso conceito da graça de Deus. É favor não merecido? É muito fácil. É uma resposta muito fácil, muito rápida, para um conceito muito profundo, que nós, infelizmente, colocamos numa caixinha e acabamos rotulando uns e outros a respeito da graça de Deus. Então, queridos, muito cuidado do seu relacionamento com a graça de Deus. Cuidado para não corromper, não colocá-la em parâmetros, não colocá-la numa jaula. E cuidado ao fazer juízo de outros a respeito da graça de Deus. Porque a graça de Deus veio para eles também. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, em primeiro lugar, pelo teu trabalho na cruz. Porque a graça manifestada no Senhor Jesus nos alcançou. E, ó Deus, ela cobriu todo e qualquer tipo de pecado. Não havia um só pecador que não pudesse ser alcançado por ela, como ainda não há hoje. Meu Deus, mas muitas vezes nós somos tentados e somos até mal instruídos, mal orientados, ó Deus, por conceitos mundanos, e corrompemos a graça de Deus, o evangelho da graça, meu Deus. Ó Senhor, que não caiamos nesse erro, que não façamos um julgamento errado, e que nós sempre nos lembremos de onde a graça nos tirou, quem éramos, como nada
nada podíamos ter de bom para obter o teu favor, mas o Senhor nos livrou, cada um de nós, pecadores, publicanos, meretrizes, seja lá qual for, meu Deus, o pecado de cada um de nós, mas o Senhor veio para esses também. Então, Pai, que compreendamos a tua graça sobre cada um de nós. É a nossa oração que fazemos agradecendo em nome de Jesus. Amém.